Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora. Após uma reunião noturna na qual eu havia falado sobre o aspecto do tempo da orientação de Deus, uma mulher me disse: "Sei exatamente o que você quer dizer. Tem sido minha experiência também. Quando me ofereci para o serviço missionário, eu esperava que Deus me mostrasse imediatamente onde Ele me queria, mas Ele não me mostrou. Eu esperei e orei. Orei e esperei, desesperada para saber. Por que Ele não me disse? Por que devo esperar? Eu havia sido treinada como dietista, mas não podia imaginar que isso seria de grande utilidade no campo missionário. Foi 18 meses depois de ter me voluntariado, 18 meses de oração importunadora, quando uma missionária veio à escola bíblica para falar. No final de sua palestra, ela disse: "E nós pedimos suas orações para que o Senhor nos envie um dietista para a Índia." Imediatamente o Senhor disse: "É você, Gwen, vá!" E em 6 meses eu estava na Índia. Nas tuas mãos estão os meus dias. Muitas vezes eles parecem estar nas mãos das pessoas. Quando desejo solidão e nenhuma interrupção, o telefone toca, as pessoas vêm, chega uma correspondência que exige ação imediata. Será que imagino que as interrupções vêm como uma surpresa para o Senhor? Não são elas, tanto quanto as coisas planejadas, uma parte do padrão de coisas que cooperam para o bem? Voando em um pequeno avião sobre o vasto país agrícola de Manitoba em uma noite de primavera, fiquei fascinada com a beleza dos padrões criados pelo contorno das lavouras. Havia listras em vários tons de terra e verde, círculos e faixas e curvas por quilômetros e quilômetros em todos os lados. Mas os desenhos mais bonitos surgiam das interrupções. Uma árvore aqui, um lago ali, uma colina, uma rocha, um rio. O lavrador tinha que dobrar a linha cada vez que passava por uma interrupção. Senhor, onde há interrupções, parece que o arranjo do tempo que eu havia planejado tão bem escapou de minhas mãos. Ajuda-me então a me lembrar de que ele não escapou das suas. Em suas mãos, essas coisas inesperadas serão transformadas em um desenho inesperadamente belo. A suma de nosso trabalho aqui na terra é glorificar a Deus. Essa era também a suma da tarefa de Jesus. Como ele o fez? Pouco antes de ser crucificado, ele disse ao seu Pai: "Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer." Havia infinitas exigências sobre o tempo de Jesus. As pessoas o pressionavam com suas necessidades para que ele e seus discípulos não tivessem descanso sequer para comer. E ele iria para as colinas para orar e ficar sozinho. Às vezes, os discípulos vinham a ele com reprovação porque ele não estava disponível quando necessário. Deve ter havido, sempre e onde ele foi, aqueles que queriam ser curados que não podiam chegar até ele por causa das multidões, ou que souberam tarde demais que Jesus de Nazaré estava passando, ou que não tinham ninguém para levá-los até Jesus, ou para enviá-los a pedir-lhe que viesse até eles. Quantos, se apenas, ele deve ter deixado para trás? E tantos outros que ele poderia ter feito. Deve ter havido coisas também que o próprio Jesus gostaria de ter feito durante aqueles 3 anos lotados de seu ministério público. Mas ele era um homem, com as limitações de tempo e espaço de um homem. No entanto, ele tirou tempo para descansar, retirando-se para as colinas para orar sozinho e às vezes levando seus discípulos a lugares solitários onde estivessem livres das multidões. Ainda assim, ele foi capaz de fazer aquela afirmação surpreendente: "Consumei a obra que me confiaste para fazer." Isso não foi o mesmo que dizer que ele havia terminado tudo o que podia pensar em fazer ou que ele tivesse feito tudo o que os outros lhe haviam pedido. Ele não fez nenhuma reivindicação de ter feito o que queria fazer. A afirmação era que ele fizera o que lhe havia sido dado. Essa é uma pista importante para nós. A obra de Deus é designada. O que foi dado ao Filho para fazer foi a vontade do Pai. O que nos é dado fazer também é a vontade do Pai. Sempre há tempo suficiente para fazer a vontade de Deus. Para isso, nunca podemos dizer: "Eu não tenho tempo." Quando nos sentimos agitados e frustrados, atormentados e transtornados, é um sinal de que estamos correndo em nosso próprio horário, não no de Deus. Escrevi a uma amiga contando-lhe as coisas da minha lista para as quais eu precisava de suas orações. Era uma longa lista, mais do que eu sentia que poderia realizar. "Que a lista do Senhor seja feita, é o que eu estou orando por você nesses dias", escreveu ela de volta.
É uma boa oração a ser orada por um discípulo. Sou totalmente a favor de fazer listas daquilo que precisa ser feito e fico entusiasmada ao ticar as atividades quando completadas. Mas as listas devem ser revistas diariamente com o Senhor, pedindo-lhe que apague o que não está na lista que Ele tem para nós, para que antes de irmos deitar-nos seja possível dizer: consumei a obra que me confiaste para fazer. Meu fardo é leve, disse Jesus. O que nos pesa é o acréscimo de fardos que Deus nunca quis que carregássemos. Aprenda a dizer não. Muitos cristãos ocupados acham que devem agendar um tempo livre para ficarem quietos, para lerem livros, para estarem com a família. Se eles não fizerem isso, o tempo é facilmente preenchido com as exigências que os outros fazem. Não há nada de desonesto em dizer a alguém: sinto muito, esta noite não está disponível. Se aquela noite foi reservada para a tranquilidade ou para a família, ela não está aberta a outras atividades. Meus dias, que estão nas mãos de Deus, agora incluem para mim uma quantidade relativamente grande de viagens. Lars e eu oramos sobre o horário, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para organizarmos a viagem e o tempo em casa. Não é fácil saber o que dizer a um convite para um compromisso daqui a 18 meses ou mais. Somos lançados ao Senhor, que vê o fim desde o início, e só podemos confiar nele para nos guiar em nossas respostas. Cada ano me esforço um pouco mais para ser sensata, para deixar espaço entre as viagens para as outras coisas que eu deveria fazer, e a cada ano parece mais difícil resolver os compromissos. Quando voltamos para casa após uma viagem, muitas vezes é tarde da noite. Desfazemos as malas e vamos para a cama, resistindo à tentação de fazer telefonemas ou abrir o correio. Pela manhã, a rotina começa. Abrir a correspondência, arrancar todos os selos para a caixa missionária iraniana da igreja, ler a correspondência, organizá-la em pilhas. Resposta imediata. Cartas comerciais, convites, contas, etc. Resposta atrasada, cartas de amigos. Organizar a escrivaninha, lavar a roupa, limpar a casa, comprar mantimentos, responder às correspondências, assar pão, lavar o cabelo, visitar a mãe, fazer telefonemas, tentar escrever, pensar, ler e orar antes de fazer outra mala. Frustração não é a vontade de Deus. Disso nós podemos ter bastante certeza. Há tempo para fazer toda e qualquer coisa que Deus quer que façamos. A obediência se encaixa perfeitamente na estrutura dada por Ele. Uma coisa que certamente não vai caber nela é a preocupação. Eis 6 razões para isso. A preocupação é totalmente infrutífera. Você já conseguiu acrescentar 1 centímetro onde você queria ou subtrair onde você não queria apenas por estar ansioso? Se você não consegue fazer isso se preocupando, o que você consegue fazer? A preocupação é pior do que ser infrutífera. Observe esses mandamentos. Não temais, nem te espantes. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, tende bom ânimo. A preocupação é pegar o que não foi dado, por exemplo, o amanhã. O dia de amanhã não é nosso motivo de preocupação. Temos permissão para planejá-lo, mas não temos permissão para nos preocuparmos com ele. Os problemas de hoje já são um fardo suficiente. Jesus sabia exatamente do que estava falando quando disse isso. Preocupação é recusar o que é dado. O cuidado de hoje, não o de amanhã, é a responsabilidade que nos é dada, repartida sob a sabedoria de Deus. Muitas vezes negligenciamos o que nos foi atribuído no momento porque estamos preocupados com algo que não é da nossa conta agora. Como é fácil dar apenas a metade de nossa dedicação a alguém que precisa de nós? Uma amiga, um marido ou um filho pequeno, porque a outra metade está concentrada em uma preocupação futura. A preocupação é a antítese da confiança. Você simplesmente não pode fazer as duas coisas. Elas são mutuamente excludentes. A preocupação é um perverso desperdício de tempo, bem como de energia. Direcione seu tempo e sua energia para a preocupação e você será deficiente em coisas como cantar com graça em seu coração, orar com ação de graças, ouvir o relato de uma criança sobre seu dia de escola, convidar uma pessoa solitária para jantar, sentar-se para conversar sem pressa com a esposa ou o marido, escrever um bilhete para alguém que precise. As pessoas desejam ter mais tempo livre. O problema não é ter pouquíssimo tempo, mas ter muito tempo mal gasto. Os jornais de domingo, quase todas as revistas e quase todos os programas de televisão são uma perda de tempo irracional. Jesus nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como devemos chegar a ele? Em fé, em primeiro lugar, para a nossa salvação. Nenhum outro passo pode preceder esse. Mas aquele que depositou sua confiança no Senhor deve continuar a vir diariamente para aprender dele como ser gentil e humilde de coração. A administração do tempo, uma ciência altamente desenvolvida hoje, começa para o cristão com um tempo reservado para Deus. Outras coisas não podem cair em uma ordem pacífica se isso for omitido. A vida de Daniel ilustra a disciplina do tempo. Ele tinha um horário regular para a oração. O rei Dário emitiu uma ordem para que qualquer um que nos 30 dias seguintes oferecesse uma petição a qualquer deus ou homem que não fosse ele mesmo, fosse jogado em uma cova de leões. Podemos imaginar a perplexidade de Daniel. Será que ele deveria alterar seu tempo de oração? Reduzir a frequência? Eliminar completamente a oração? Escolher um lugar menos visível? Uma postura casual? Seus inimigos estavam procurando uma maneira de pegá-lo e, claro, não tiveram problemas para encontrá-lo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele era um alvo fácil, mas salvar sua pele não era tão importante para ele quanto servir ao seu Deus. A oração era indispensável para isso, então ele estava disposto a deixar-se apanhar. Apenas algumas palavras sobre o momento mais importante do dia, aquele gasto sozinho com o Senhor. Que seja um horário regular. Pelo menos 5 dias por semana tenha um tempo especial para a solitude e o silêncio. Se você nunca o fez antes, comece com 10 minutos. Você ficará surpreso com a rapidez com que esse tempo passa e logo precisará planejar mais. Tenha um lugar especial. Qualquer lugar onde você possa estar sozinho, mesmo que tenha que ser no armário, no banheiro ou dentro do carro na garagem. Deixe sua oração incluir adoração, ação de graças, confissão de pecado, petição, inclusive uma pedindo a Deus que fale com você durante seu tempo de solitude, e intercessão, orações pelos outros. Listas de nomes de pessoas pelas quais orar são uma grande ajuda para a maioria de nós. Quando as pessoas me pedem especialmente para orar por elas, preciso anotar os nomes para não esquecer. Mantenha um diário espiritual, anotando as lições aprendidas, os versículos aplicados a uma necessidade particular, as orações respondidas. Isso é um grande encorajamento à fé. Leia uma parte da Bíblia em alguma sequência ordenada. 3 capítulos por dia e 5 aos domingos o levarão ao longo de toda a Bíblia em um ano. Algumas pessoas gostam de ler 2 capítulos do Antigo Testamento e um do Novo a cada dia. Durante sua vida, Billy Graham lia diariamente tanto Salmos como Provérbios, junto com qualquer outra porção da Bíblia em que ele estava. A melhor hora para a maioria das pessoas é cedo pela manhã. Não porque a maioria de nós adora pular da cama, mas porque é a única hora do dia em que podemos ter certeza de não sermos interrompidos. E porque é melhor ter comunhão com Deus antes de ter comunhão com as pessoas. Sua atitude em relação a elas surgirá então de sua vida nele. Oferecer a Deus a primeira hora do dia é um sinal de consagração de todo o nosso tempo. Referências do capítulo: Eclesiastes 3, versículos 1 a 8, Eclesiastes 3, versículos 10 e 11, Salmo 90, versículos 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15 na versão NVT, 1 Samuel 17, 10, 2 Reis 13, versículos 20 e 21, Salmo 31, versículo 15, Salmo 27, versículo 14, João 17, 4, Mateus 11, versículos 28 e 29, Daniel 6, versículo 10.